A gente começa uma caminhada, seja lá com Cristo, seja lá na nossa vida, a gente até começa com gás, né? A gente até começa com a certeza de que, não, vai dar certo, vou conseguir. E aí a gente percebe, até parada na palavra de Deus, né? Porque quando a gente lê Paulo falando nos escritos dele, corro sem me cansar para buscar uma coroa incorruptível. A gente fica animado, né? Quando ele fala para a igreja de Coríntios, a gente fala, vou conseguir, vou que vou buscar aquilo que o Senhor promete, a vitória é minha. Só que a gente começa a perceber que a caminhada é longa, porque a linha de chegada, ela não é hoje, ela não é amanhã. E o que acontece nesse meio tempo? Segura um copo de água durante 1 minuto, ele vai pesar? 1 minuto talvez não. Segura por 2, segura por 5, segura por 10. Eu desafio aqui a você conseguir segurar um copo de água durante 1 hora, sem tremer. Faz o teste na sua casa. Tudo aquilo que a gente leva de fardo, a caminhada, ela traz um peso para nós muito maior, porque vem o acúmulo, vem as lutas, vem o cansaço, vem a barreira, vem as objeções, vem tudo. E muitas vezes a gente está num esforço tão grande que a gente não percebe. A gente não percebe o tamanho da bagagem que a gente leva. A gente não percebe. Agora o lenhador, todo mundo já ouviu a história do lenhador? Ele cortava 100 troncos por dia. Mas ele era tão ávido por produtividade que ele não parava para amolar o seu machado. E o que acontecia? Cada vez ele gastava mais esforço e cortava menos lenha. A gente não percebe que a gente vai adquirindo bagagem sobre a nossa vida. E se a gente não estiver livre da falta de perdão, seja sobre nós mesmos, seja o perdão de Deus, ou seja, perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos maltratou, nós nunca vamos chegar à linha de chegada do céu. Porque Jesus disse, se você perdoar o pecado do teu irmão, o meu Pai vai perdoar o seu. E aí, qual é o versículo que a gente tem que pensar nisso? Paulo diz, eu queria que você abrisse, eu queria que você grifasse na sua Bíblia isso. Filipenses 3. Nós vamos ler do 13 em diante, eu vou dar uma puladinha em alguns, vou ler só aqueles que têm foco dessa noite. Para que nós possamos correr realmente para o alvo, para que nós possamos ser livres, nós precisamos fazer isso que Paulo disse. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu sei, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão à frente, para as que estão adiante de mim. E eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a cruz, eu prossigo para morar no céu, eu prossigo para herdar uma morada na Canaã celestial. Eu prossigo, porque é uma vocação e um dom de Deus. Porque a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos nos encontrar com quem? Com o nosso Salvador. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que mais nos impede de ter uma caminhada firme, uma caminhada leve, uma caminhada certeira, para
para chegar na linha de chegada, para chegar aqui, ó, para chegar no alvo, para chegar no prêmio. Eu fiquei impressionada quando eu comecei a estudar. Deus falou comigo umas 3 semanas atrás. Eu estava ouvindo, eu ouço a Bíblia no carro, porque é mais fácil do que ler, né? Ler e dirigir, acho que não vai dar muito certo. Então, eu usufruo da tecnologia para me alimentar espiritualmente. E eu estava ouvindo a história de José. E eu conheço essa história, porque eu já fiz um teatro sobre ela. Eu escrevo teatro. E eu chorei como criança, quando eu vi o tamanho de tudo que tinha acontecido com José. De como ele foi perdoador, de como ele fez daquela família, aquela família dele, uma família renovada através do seu perdão. E aí eu comecei a listar sobre as coisas que a falta de perdão faz com que nós acumulemos. Pedindo ajuda para o pessoal aqui. Eu coloquei algumas. Se vocês quiserem acender essa luz para todo mundo ver, acho melhor. O que parece isso? Falta de perdão aprisiona a gente. Deixa a gente como se fosse... Porque qual a diferença de você caminhar como um atleta e você caminhar um sedentário com uma bolsa dessa? Tá? Isso ocasiona a falta de perdão. Você fica preso. Você fica sempre com amarras. Você não consegue dar 5 passos porque você volta 3. Seus sentimentos ficam aprisionados. A sua mente fica aprisionada. As suas emoções ficam aprisionadas. Ao passado, a um fato, a uma pessoa. Gente, eu vou pedir a atenção total de vocês hoje. De todos, por favor. E aí, o que nos move é o medo. Nós temos 2 coisas que nos movem. Ou é o amor, ou é o medo. E o medo, na verdade, nos trava. O medo não nos deixa conhecer a liberdade de Deus verdadeira. O medo não nos deixa de amar uma pessoa de novo porque nós somos machucados. O medo não nos deixa fazer uma coisa que para nós seria por fé. O medo não nos deixa com que nós pratiquemos o perdão. Porque nós não sabemos o que vai se pegar. O medo funciona como um abismo. O diabo põe o medo na gente. Pode deixar. E quando a gente tem uma mágoa de uma pessoa, vou fazer uma coisa antes. Vou explicar o que é perdão. Desculpa, a gente vai se empolgando, eu quero ver logo essa mala vazia. Eu estava dando uma olhada na definição. Eu gosto muito de olhar as definições do dicionário das palavras. Porque não é coisa da nossa cabeça. A Bíblia, ela foi escrita muito antes de qualquer homem inteligente, digamos assim, qualquer estudioso pudesse colocar os significados. Então eu gosto de ir lá. E aí eu achei uma definição excelente no Wikipédia. Bela, você pode ler pra gente? O perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra uma pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. O perdão pode ser considerado simplesmente em termos dos sentimentos da pessoa que perdoa ou em termos do relacionamento entre o que perdoa e a pessoa perdoada. É normalmente concedido sem qualquer expectativa de compensação e pode ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento. Por exemplo, uma pessoa pode perdoar outra que está morta ou que não se vê há muito tempo. Em outros casos, o perdão pode vir através da oferta de alguma forma de desculpa ou restituição, ou mesmo um justo pedido de perdão dirigido ao ofendido por acreditar que ele é capaz de perdoar. O perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas, vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor próprio do ofensor. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Obrigada, Bela. Boa definição?
A gente vai falar ainda de como perdoar, tá? Porque se a gente for entrar agora, a gente não vai passar das coisas que vêm agregada com a falta de perdão. Mas é para você já ir refletindo se quando você diz que perdoa, você pratica dessa forma. Amém? Então, vamos lá. Eu descobri que a falta de perdão, ela causa uma cegueira. Não falei? Não, tá bom. Já vou voltar nela. Ela causa uma cegueira. Sabe por que ela causa cegueira? Baseada naquele texto que fala: olha, eu vejo o cisco no teu olho, mas eu não vejo a trava que está no meu. Porque eu acho que o outro fez mais para mim do que efetivamente eu tenha feito para ele. E aí o que acontece muitas vezes? Que sentimento que nasce dentro do coração? Vingança. Vingança super de Deus, né? Super de Deus, vingança. Sabe o que a Bíblia fala em vingança? Eu vou ler para vocês. Provérbios 24, 29, ele diz assim: farei com ele o mesmo que fez comigo, e ele pagará o que ele me fez. Mas é bom a gente ficar com o texto que diz em Tessalonicenses: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Ah, ele me falou isso? Agora ele vai ver. Ele vai querer se arrepender do dia que ele nasceu. É assim? Ô bênção. No final você vem que eu vou orar por você, se você pensa assim. Você precisa ser liberto. Você precisa jogar fora esse sentimento que não vem de Deus. Você precisa jogar fora todo o lixo que você tem acumulado. Ira, ódio. Você tem vontade de pegar outra pessoa e torcer o pescoço dela. Ah, mas depois passa aquele ódio, passa aquela ira. Mas aí você já bateu, você já gritou, você já ofendeu. E aquilo fica no teu coração. Ah, mas eu ainda não estou em paz com ele. Não vai ficar nunca, filho. Não vai ficar nunca. Sabe o que isso causa? Doença. Causa depressão. Causa doença física. E vou falar mais. Tudo isso daqui esbarra em quem está do lado. Quando eu vinha passando, eu esbarrei em algumas pessoas que estavam perto de mim. Sim ou não? Sim, porque eu acabo projetando no outro. Eu vou dar um exemplo muito bobinho que aconteceu comigo ontem. Eu fui estacionar o carro no Extra no shopping. Aí eu parei no farol e vi aqueles meninos, né? Tá jogando as coisas. Eu sempre dou alguma coisa para ele entender que é um esforço. É melhor ele estar fazendo alguma coisa do que estar fazendo nada. Aí eu olhei para ele e falei: lindo, eu só tenho 50 centavos. Ele ficou me olhando com uma cara assim, tipo, só 50 centavos? Aí eu dei para ele. Aí eu falei: de nada. Aí o que aconteceu? Não sei, na hora de ir embora. Saí, parei no mesmo farol. Quem veio? Nem sei se era o mesmo, mas veio outro. Pergunta se eu dei dinheiro. Por quê? Porque eu fui machucada por um e me vinguei de outro. Na hora Deus falou comigo. Na hora Deus falou comigo. Na hora Deus falou comigo. Se a gente faz isso em coisas pequenas, será que a gente não faz isso com coisas grandes? Mas ele me fez, vai ter que pagar. E aí, o que eu coloco dentro do meu coração? Ira e ódio. Eu vou causando sofrimento para mim. Eu vou causando sofrimento para os outros. Eu replico, às vezes, o que me aconteceu quando eu era adolescente, quando eu era criança. Eu replico na vida do meu marido. Replico na vida daquele cara que trabalha comigo. E aí eu começo a andar na luz? Eu ando aonde? Nas trevas. Sabe por quê?
que a gente perde a perspectiva. A Bíblia fala isso. 1 João 2,11. Perdemos a perspectiva, né? A gente perde a perspectiva. E aí ele fala sobre o ódio, que é o que a gente acabou de falar agora. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe onde vai, porque as trevas o cegaram. Portanto, se você tem ódio no seu coração, se você é vingativo, se você está sentindo, você está vendo qualquer um desses sentimentos, você está andando em trevas. Não tem como você chegar e ver a luz. O saco está cheio ainda. A gente causa sofrimento para todo mundo, né? A gente está o tempo inteiro lutando. Eu não estava lutando para trazer a bolsa? A gente vai lutando, a gente pega, a gente se esforça. É uma batalha, a gente acha que está todo mundo contra a gente. A gente acha que, aquele me ofendeu, aquela me ofendeu, aquele me disse isso, aquele me olhou daquele jeito. Isso vai causando o quê? Exaustão. Nós vamos ficando cansados mentalmente, nós vamos ficando cansados espiritualmente e até fisicamente. A gente emprega uma energia aonde? Em lixo. Em lixo. E a gente cansa as pessoas também. A gente vai chegar lá, porque que essas coisas vão entrando. Essa mochila representa o nosso coração. O coração que quer chegar na linha de chegada, que até se esforça, mas que não percebe que está cheio de coisas que deveria ser libertado. E Deus essa noite quer libertar. Deus quer deixar corações aqui limpos e leves. Deus não quer só limpar o seu coração para hoje. Deus quer fazer o seu coração perdoador. É do passado que Ele está falando. É do presente, é do futuro. Deus hoje quer passar no teu coração um óleo. O óleo da unção. Para que a hora que chegar alguma coisa, sabe igual o desenho? Que bate, escorrega, não fica. Porque você não vai chegar na linha de chegada. Você não vai chegar nem na esquina se você continuar retendo todo esse lixo dentro de você. E não é isso que Deus quer. Tem cura, tem graça. Só que precisa querer. Libertação não é eu vir aqui. Dá licença, Lincoln. Lincoln tá mal. Deus liberta, expulsa, faz e acontece. Amém, Lincoln? Tá liberto? Glória a Deus. Isso acontece? Sim. Mas o Lincoln precisa dizer: eu quero ser liberto. A gente ora. A hora que a gente ora, o que aconteceu? Os demônios vão embora. Só que ele toma todo dia a decisão de: diabo, na minha casa você não volta. Na minha casa você não volta. Libertação não acontece numa única noite. Ela tem um marco. E para chegar na linha de chegada, a gente vai passando por marcos, né? Quando você faz uma prova grande, um circuito grande, ele fala: olha, no pé do direito é um ponto tal, vai ser o primeiro marco. Quando você passar pela ponte, não sei das quantas, é o segundo marco. Hoje Deus quer fazer um marco na tua vida. Amém? Amém? Mas isso não significa que você tem que continuar nesse marco. Você tem que continuar firme. Todo dia você tem que lutar. Estou falando alguma coisa? Não é todo dia? É todo dia, gente. É toda hora. Esse aqui, não tenho raiva. Não tenho ódio. Eu estou só um pouco de ressentimento. Né? Eu sou ressentido com aquela pessoa. Ressentido é uma maneira educada de você falar: eu quero que ela se ferre. Eu quero que ela pague o que ela me fez. Tomara que quebre a cara mesmo. Bem feito. Esse a gente já falou, né? Tem como um monte de sentimento desse trazer alegria? Não tem, gente. Nunca. Sofrimento. Participação especial da Legiane.
Porque a Leidiane, ela faz paraquedismo e ela me emprestou essa bolsa. Coração grande, hein? Meu Deus. Nossa, que coraçãozão. Eu já passei da fase de raiva, sabe? De ódio, já passei. Antes eu queria bater nela, agora não. Agora só tenho mágoa. Agora só tenho mágoa só. Não. Agora se ela vier, eu só não vou abrir a porta para ela, mas o resto eu faço. Só oi, se quiser. Bom dia de educação. Só tenho um pouco de mágoa. A mágoa é o primo de primeiro grau de quem? E um coração rancoroso cabe Espírito Santo? Não, né, gente? Ele traz doença também. Tem pessoas que você olha assim, que você fala, Santo Deus, até quando vai levar tudo isso de rancor no coração? A pessoa não lembra o que ela comeu ontem, mas ela lembra que na festa de aniversário dela, de 3 anos de idade, o primo querido, ele não deu o primeiro pedaço de bolo para ela. Sabe o que tá, gente? Eu estou fazendo uma coisa um pouquinho brincando, mas isso é tão sério, tão sério. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos traumas. Se nós não tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Nós não precisaríamos ter cursos que nem o Veredas. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos que aprender a olhar para a nossa história e perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos machucaram, quem nos rejeitou, quem nos abandonou. A gente tem que aprender também a se perdoar. Porque quem somos nós para não nos perdoar, se o próprio Senhor nos perdoou? E para pedir perdão para Deus. Uma vez eu ouvi uma coisa de uma pessoa que ia na igreja, ela falou, eu não peço perdão para o homem, só para Deus. Eu falei, olha, ainda bem que esse versículo não tem na minha Bíblia. O perdão, ele é dado, mas ele precisa ser recebido. Jesus falou muito claro, se você perdoar o teu irmão, você é perdoado pelo Pai. Só que se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, então eu preciso o quê? Praticar bondade com ele, que nem diz Tessalonicenses. E aí o que acontece? Sim ou não? Por quê? Por que eu vou fazer isso para ela? Aquela hora ela me deu uma patada, vou fazer mais. Para que eu vou pensar nele de novo? Para que eu vou ajudar o fulano de novo? Para quê? Que nem diz os ingleses, it's all about me. É tudo sobre mim. Eu. Não é muitas vezes consciente, gente. Às vezes é inconsciente. Às vezes é uma maneira de se proteger. Eu não quero mais ser machucada pela minha irmã. Eu tenho um irmão mais velho que já me machucou demais. E obviamente essas semanas eu venho perguntando, Senhor, o que eu não perdoei? Achei uma listinha grande, achei que estava tudo ok. E hoje eu falei com o Senhor. Falei, Deus, eu perdoei o Dejair de tudo. Mas isso também não significa que eu quero que ele volte para a minha vida do jeito que ele está. Porque ele vai me cortar de novo. Porque o problema está com ele, não comigo. Eu posso querer perdoar, eu posso perdoar as pessoas? Devo. Mas tem hora que não tem nada a ver. Eu não tenho rancor por ele. Eu não quero mal do meu irmão. Já quis, eu não quis mal, mas eu já tive rancor, já tive mágoa, hoje não. Mas eu preciso proteger. A Bíblia também fala. Se depende de você, que te vá, tenha paz com todos. Romanos, se eu não me engano.
Não depende de mim no caso de nós dois. Mas se ele chegar mais uma vez e mostrar arrependimento verdadeiro, é possível que eu vá acalentá-lo de novo. Isso tudo traz uma coisa que é a pior de todas. Dá para ler? A ausência de Deus. A ausência de Deus. Quem aqui gosta de ficar perto de uma pessoa que tem todas as coisas? Ou uma delas? Mas, nossa, aquela pessoa rancorosa, né? Nossa, aquela pessoa egoísta. O Espírito Santo, ele é puro. Ele é santo. Ele ama e vem morar dentro da gente como a gente está. Mas isso não significa que se a gente quiser continuar cultivando essa hortinha de lixos, ele vai dizer, filho, eu vou no limite, eu não posso entrar e fazer grandes coisas, eu não posso te prosperar, eu não posso fazer você viver os grandes sonhos que eu tenho para você, não posso te usar na minha obra, eu não posso fazer de você o líder dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, porque você está assim, ó. Não, o fulano não merece meu perdão. Agora nós vamos entender que o perdão não é sobre você, o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre a graça de Deus. Porque ainda que nós não merecêssemos, Ele nos perdoou. Ou não? Sim. Amém? Então o que a gente tem que pensar? Se eu fui pisada, fui enganada, fui desprezada, fui rejeitada, fui desvalorizada por alguém ou por algumas pessoas de perto. Tem pessoas aqui dentro que foram rejeitados pelos seus pais, ainda pequenos ou um pouquinho maiores. Tem pessoas aqui dentro que foram excluídos do hall de amigos. Tem pessoas aqui dentro que sofreram perseguição e calúnia. Tem pessoas aqui dentro que foram, passadas na perna. Alguém passou a perna. Tem pessoas aqui dentro que sofreram do mal que José sofreu. José foi enganado pelos próprios irmãos. José ficou na cadeia, foi dado como morto, porque os irmãos fizeram isso com ele. Estou falando alguma mentira aqui? Não. Só que o que acontece? Eu preciso perdoar. E o perdão não é uma coisa de sentimento. E um perdão não significa... José, quando viu os irmãos dele chegando, disse assim: eles não merecem o meu perdão. Quem aqui acha que eles não mereciam o perdão de José? Eu acho. Na minha carninha pecadora. Agora, se eu acho que ele pecou contra mim, ele me machucou, ele me ofendeu, e eu achar que ele não merece, meu coração como é que fica? Cheio disso daqui. Porque não é pelo que ele fez para mim, é o que Jesus fez por mim. Porque se eu me ponho na condição de juiz sobre ele e não perdoo ele, o que a Bíblia fala sobre Deus me perdoar? Não vai me perdoar. Isso é claro. Isso é claro. E o que acontece se eu não perdoo? Eu fico estagnada. Eu não vou para frente. Às vezes nós somos... Quem aqui conhece alguém melindrado? Melindrado. Se ofende com pouco. Eu mesma. No caso, eu mesma. No caso. Hoje o bom dia dela foi diferente.
quê, gente? Sabe por quê? Existe um eco emocional dentro de você. Porque depende da maneira como a pessoa fala, você precisa procurar qual foi a raiz disso. Na hora, aquilo te remete uma mensagem de ofensa e desvalorização. E você pá no outro. Pá, pá. Ah, bateu, tomou. Né? Todd. Crente Todd. Nós estamos rindo porque nós vamos chorar muito aqui dentro ainda hoje. Hoje Deus quer libertar você. Hoje não vai ser um dia que você vai chegar aqui, vai chorar, vai pipocar que nem um maluco e vai sair e vai fazer tudo igual. Está amarrado em nome de Jesus. Chega. Hoje é um dia de basta. Se você, nós vamos fazer depois uma conversa. Se você quiser, mas você vai dizer, eu quero ser liberto. Eu quero ser liberta. E você vai dizer para o diabo, chega. E de agora em diante vai ser um caminhar. Nem que você não consiga jogar tudo isso fora hoje. Mas você vai fazer um compromisso com você mesmo. Que você vai ter um coração igual ao de Jesus, perdoador. Porque se Jesus não tivesse um coração perdoador, o que seria de nós? Eu fico imaginando, tem gente que você dá um pouquinho de poder. Um pouquinho. Uma vez eu promovi uma moça a coordenação do departamento. Meu Deus do céu. Se você quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. É uma verdade essa. Agora eu fico imaginando Cristo, próprio Deus, poderoso, carregando uma cruz. Aquilo era madeira maciça, gente, não era MDF. Vocês têm noção de quanto pesava aquilo? Já estava todo chicoteado, já estava todo açoitado. Estava andando. E fizeram ele levar. Tanto que viram uma hora que não ia ele aguentar. Chamaram um homem chamado Simão, ajuda ele. E todo mundo rindo, cuspindo nele. Ei, se você é o Cristo, por que não se salva você mesmo? Quem de nós naquele momento teria aguentado aquilo ou teria dito? Essa palhaçada. Jogava um pro lado, jogava outro pro outro, resplandecia em glória, fulminava todo mundo ali que estava fazendo aquela palhaçada e já estavam salvos. Quantos de nós aguentavam aquele leitor? Temos um coração perdoador de natureza? Por isso que temos que praticar o exercício todo dia. Agora, por isso que eu estou falando, hoje Deus quer fazer você aprender o que Ele quer que você vá pensando. O que faz de você ter esse coração que retém as coisas? O que aconteceu lá atrás? Quem foi que pisou em você? Quem foi que não acreditou em você? Quem foi que te demitiu? Quem foi que te humilhou? Quem foi? Quem foi que te abandonou? Então, eu sei que você se liberte disso tudo, que você seja um novo homem e uma nova mulher a partir de hoje. Amém. O próprio Pai Nosso diz: perdoa o quê? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vocês estão olhando isso de verdade? Nem sempre. Então, mas Deus sabe o que está no coração. E a Bíblia fala de histórias de perdão, de pai para filho, de irmão com irmão, de rei para rei. Sim ou não? Sim. Pai para filho, filho pródigo, rei com rei. Saul e Davi perdoou Saul. Que mais? De irmãos, como José, né? E Esaú com Jacó? Jacó era um ladrão, safado, enganador. Roubou tudo e ó. Só que ele se arrependeu. Vocês sabem, já viram a história do Vale de Jaboque? Vale de Jaboque? A gente já leu. Você faltou esse dia da Bíblia. História de Jaboque, de uma maneira muito resumida. Pegou, falou assim para as mulheres dele: vai todo mundo na frente, leva os presentes para Esaú, para dar a brandada nele, mas eu vou ficar aqui. Entrou no Vale de Jaboque a noite inteira. Ele guerreou com o anjo do Senhor. A noite inteira.
Chegou uma hora que o anjo disse assim: não vou conseguir ir embora, o cara não vai me soltar. Aí ele perguntou, o que ele perguntou? O que você quer? Não, ele perguntou, qual o teu nome? Jacó. O que quer dizer Jacó? Enganador. Aí o anjo responde assim para ele: a partir de hoje o teu nome é o quê? Israel. O que quer dizer Israel? O escolhido. Tem mais alguma coisa que o anjo falou para ele? O quê? Mais nada. O anjo não falou mais nada para ele. O anjo feriu ele na coxa, e a partir daquele dia, Jacó, o enganador, virou o escolhido. Só que ele teve uma marca que ainda lá em cima. Hoje Deus quer deixar uma marca em você, mas uma marca santa no seu coração, para que ele fique limpo, para que ele fique vazio, para que você consiga correr para o alvo, para que você deixe para trás as coisas velhas, para que você olhe para o alvo, para que você pense que você é cidadão do céu, para que você pense naquilo. Gente, é muito sério. Se Jesus voltar hoje, se você não tiver perdoado por Deus pelos seus pecados, se você não tiver isso, eu preciso pedir perdão, preciso me arrepender e produzir frutos de arrependimento. É o quê? Não voltar a fazer. Então eu preciso estar perdoado por Deus. Eu preciso não ter ninguém no meu coração que tenha me ofendido. Eu preciso perdoar o meu próximo. E eu preciso me perdoar, porque o diabo tem roubado muitas pessoas. Vivem em acusação. Elas já foram libertas, Deus já jogou no mar de esquecimento os pecados delas, e ele fica. E você cai. São essas 3 coisas que o Senhor quer fazer hoje para que você tenha essa vida eterna, para chegar na linha de chegada. Preciso perdoar muito? 70 vezes 7, Jesus falou. Então não tem ninguém aqui que não seja devedor da graça de Deus. Porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento, e não é pela carne, é pelo Espírito. Tá? Eu decido. Eu tenho vontade de perdoar o Robinson? Não tenho, mas eu decido. Eu vou contar um testemunho meu. Tinha uma moça que ela vivia na minha casa, era minha melhor amiga aqui em Santos. Ela dormia na minha cama comigo. Ela começou a igreja com a gente. Dado o momento, aconteceram algumas coisas que foi um furdúncio, que ao ver de qualquer ser humano normal, ela e o noivo atacaram eu e o Fábio, de uma maneira que a gente nem entendeu de onde veio tanto. Daiane estava no dia da reunião, minha irmã, e sabe o que aconteceu. Só que, o que aconteceu? Depois daquela reunião maldita, que era extremamente sobre o ministério, ela nunca mais me ligou. O que mais me doeu é que eu achei que nós éramos amigas, que existia aquele profundo. Ela nunca me ligou para dizer assim: ô Dani, vem cá, ainda que eu não vá mais na igreja, mas nós temos um amor, vamos conversar. Eu nunca nem tive a oportunidade de conversar com ela. Passou um tempo que eu queria ouvir uma noticiazinha dela dizendo: que bom que ela se ferrou. Já pastora, tá? Receba. Aí aquilo foi passando, chegou onde eu falei: tenho que acabar com isso. E a minha oração começou: Deus, a fulana fez isso, meu coração está aqui, eu estou assim, mas eu decido perdoar ela, e o Senhor vai me ajudar. A primeira oração saiu rasgada. Foi difícil. Eu precisei orar 3 vezes. Também não foi nos mesmos dias, porque aquilo doía. Quando a gente traz essas coisas, dói. Se dói é porque está vivo. E se está vivo, precisa morrer. Amém? Na 3ª vez que eu comecei a orar, aí aquilo rompeu. Aí eu chorei, aí eu abençoei a vida dela, eu liberei ela. Ela nem sabe, como a gente leu ali. Eu liberei ela e ela não sabe. Quem estava sofrendo com aquela falta de perdão? Eu. Ela era merecedora? Ao meu ver, não. Mas a Bíblia fala de merecimento por perdão de pecado? Não, a Bíblia fala de graça. A Bíblia fala de graça. Agora o que acontece? Depende de você. Depende de você. Aí você diz: eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Perdão não é uma decisão. Eu não quero perdoar. Não é uma decisão. E o Senhor Deus
Ele respeita nossas decisões. Ele vai respeitar a sua decisão essa noite. Se você disser, não quero me livrar disso. Se você disser, não quero perdoar o fulano, o ciclano, Beltrano e a torcida do Corinthians inteira. Não quero pedir perdão sobre os meus pecados porque eles são gostosinhos. Quero ficar com eles. Não quero me livrar disso tudo, porque se eu abandonar tudo isso, o que vai ficar dentro do meu coração? Vai ficar vazio, eu não conheço outro sentimento. Tem isso. O medo põe isso. Você pode tomar decisão essa noite. Você pode levantar a mão e dizer, ok, eu quero ser liberto. Ou você pode dizer, não, essa história foi muito legal. Obrigada porque vocês estão aqui, vocês me ouviram. Mas é o seguinte, meus sentimentos eu sei, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que fizeram comigo. Okay. Então eu não quero mais saber. A história de Jesus aí, não sei se ele volta. Se ele voltar, ainda tem a chance da repescagem. Aí eu vejo o que eu faço. Então é o seguinte, eu continuo com os meus sentimentos. Tudo bem? Tudo bem? Cada um faz o que quer na sua vida e eu quero ficar assim. Cada um com seus problemas, é isso aí. Não importa. Eu decido ficar com os meus pecados, com os meus sentimentos, com a minha falta de perdão. Eu decido. Quanto a mim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo? A nossa cidade está nos céus. Ai, de onde esperamos o Salvador? Que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Se perdoar os meus defensores, seu Pai Celestial também te perdoará. Meu Deus. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Filha, você acha que essas pessoas que te prejudicaram, te machucaram e te rejeitaram não são merecedoras da minha graça e do meu perdão também? Elas são, Senhor. Senhor, me perdoa, Deus, porque eu também sou falha. Me perdoa, Deus, porque eu também não faço o bem que eu deveria fazer. Me perdoa, Senhor. Eu quero abrir mão, Senhor, de todos esses sentimentos. Eu quero liberar, Senhor, tudo isso, Senhor, da minha vida, da minha alma, Deus. But now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart.
Eu quero convidar você que precisa perdoar. Eu quero que você se ponha de pé. Eu quero que você decide, não que você sente, você decide. Essa é a linha de chegada de um coração cheio de mágoas. Se você vai se evidenciando o que eu vou falando, você vai ligando aí no céu. Eu estou liberando uma palavra profética sobre você. Se você se evidencia sendo livre do medo, do ressentimento, se você quer libertar o seu coração de toda essa sujeira hoje, aqui a graça. A graça redentora. A graça que foi expressa por amor de muitos, por amor de todos. Você não quer mais ser um caco que machuca as pessoas sem querer, que não abençoa as pessoas quando pode, pelos sentimentos tumultuados que tem dentro do teu coração. Hoje é uma noite especial, é um marco na tua linha de chegada. Não é uma noite só de emoção, mas no mundo espiritual. Nós vamos fechar esse ciclo. Nós vamos orar. E você vai fazer um compromisso de andar diferente a partir de hoje. Erga suas mãos para o céu.